sobre a estratégia do pré-candidato do União Brasil, que tem intensificado a agenda pelo Estado e ampliado a presença em diversas cidades, em um movimento interpretado nos bastidores como uma estratégia para consolidar sua liderança antes da fase mais intensa da campanha eleitoral, que tende a polarizar entre os candidatos de esquerda e de direita, Cadu Xavier e Álvaro Dias, aqui no Rio Grande do Norte. As pesquisas mais recentes indicam um desempenho competitivo, a liderança de Alisson Bezerra, e ele tem buscado crescer ao máximo nessa pré-campanha para quando chegar de fato o embate direto do calendário eleitoral e uma espécie de protagonismo pelos grupos políticos de Álvaro Dias e Cadu Xavier, que tendem a ganhar essa tração política impulsionados pela entrada mais forte das estruturas partidárias e dos pré-candidatos à presidência da República que lideram, né, dos dois grupos políticos. Vocês têm analisado esse momento da campanha eleitoral. A gente vem um momento de estabilidade das candidaturas, as próprias pesquisas têm mostrado isso, mas esse tabuleiro, esse xadrez político sendo movimentado a cada dia com a presença dos pré-candidatos no interior, Túlio. É verdade. O que vai mexer, o que está mexendo hoje é a força das lideranças políticas, né? A gente já comentou aqui. Você vê muitas vezes uma liderança, um candidato, quando vai para o interior, que ele tem apoio de um grupo político forte, ele faz um evento grande, ele faz um evento que vai servir de efeito multiplicador naquele município, naquela região. Quando ele não tem apoio, ele vai e faz um evento pequeno, e isso diminui também sua atuação naquele município. Hoje, as duas maiores forças políticas, do ponto de vista político, ou seja, de estrutura partidária e de apoios, são as candidaturas de Álvaro Dias e de Cadu Xavier. Alisson Bezerra tem uma estrutura menor no aspecto de lideranças políticas, de prefeitos, de vice-prefeitos, ex-prefeitos e vereadores no interior do estado. A força maior hoje é da candidatura de Álvaro Dias, que não tem utilizado tanto quanto poderia utilizar. E a gente sabe que quando essas forças fazem um trabalho nas bases no interior, naturalmente que isso se reverte em intenção de voto. A gente já viu o crescimento de candidaturas a partir desse trabalho de base que é feito pelos candidatos. Mas hoje cada um faz com o que tem, né? Nessas três situações aí dos três candidatos, a gente observa pela própria pelas redes sociais deles, quando a gente vê os movimentos de cada um, e Alisson, que tem feito um trabalho do ponto de vista de comunicação nas redes sociais bem avançado, bem moderno, inclusive, usando recursos de inteligência artificial. Ontem ele postou um vídeo bem bacana, acho que foi em Jaçanã, vem uma ave, para ele falando da cidade. Ou seja, pra gente que tá vendo aquilo ali, é bacana do ponto de vista de comunicação. Agora, analisando politicamente, é porque ele não tem apoio significativo na cidade, ele não tem um respaldo maior, então ele substitui certas situações de gente, de público, de muita movimentação, de mobilização das lideranças, pelo um vídeo bem elaborado, bem bacana, para falar das riquezas da cidade, da história da cidade. Isso aí é uma substituição que ele tem feito para suprir essa questão da ausência de lideranças em alguns municípios. Em outros ele tem também, igual aos outros. Comentando essa notícia que a Geórgia trouxe sobre a estratégia de Alisson de ampliar essa vantagem na pré-campanha, para quando a campanha propriamente dita começar, ele tentar escapar da polarização, eu vejo que os dois palanques da direita e da esquerda, eles estão bem estruturados, e esses dois pré-candidatos, tanto Álvaro Dias quanto Cadu Xavier, apostam na polarização nacional replicada aqui no estado do Rio Grande do Norte, para que os dois possam ir ao segundo turno. Como aconteceu, por exemplo, na eleição de Natal, agora em 2024, quando o Carlos Eduardo, que era o candidato ali do Centrão, que não tinha, né, um palanque nem de direita nem de esquerda, estava com uma ampla vantagem na pré-campanha, e quando a campanha propriamente dita começou, ele sequer conseguiu passar ao segundo turno. Então, Alisson, olhando já para esse retrovisor de Carlos Eduardo, ele está, de fato, tentando garantir que essa vantagem inicial da pré-candidatura, ela não se desfaça para o segundo turno, até chegar ao segundo turno. Não sei se é uma estratégia ficar fazendo essas visitas e lançando vídeos nas redes sociais. Rede social garante voto? Então, é a pergunta que fica.
Quem garante... Visibilidade, sim. Voto... Pois é, visibilidade, sim. Voto, a gente vai ver no dia da eleição na urna. Porque muitas vezes... Traz proximidade, né? Também tem essa questão da identificação. Mas o influência, quando a gente... Nós já tivemos sempre, vários candidatos influencers que na hora da urna... Apresentadores, jornalistas. Pois é, também. o voto ele não se converte, a influência não se converte em voto. Por outro lado, temos aí celebridades nacionais, temos um Romário, um Tiririca, que as celebridades de redes sociais, de comunicação se transformaram sim em votos. Então, Alisson está apostando nessa estratégia, de fato, para ver se garante essa gordura e consegue chegar no segundo turno sem repetir a trajetória de Carlos Eduardo. Só o tempo dirá se ele vai conseguir, de fato, que essa estratégia dê resultado. Karina, mas quando você traz esse exemplo de Carlos Eduardo, é bem pertinente, bem oportuno para a gente fazer um comparativo com a situação de hoje, mas levantando certas situações. Carlos Eduardo, naquele momento, preste atenção, ele foi alvo de Natália e de Paulinho. Lembremos-nos da eleição de 2024. Álvaro, que era o líder, o coordenador do grupo, era o prefeito da cidade, bem avaliado, bateu muito forte em Carlos Eduardo. E Natália, pela sua vez, que estava naquele momento em terceiro lugar, também batia muito forte. Então, os dois atuaram para bater no líder das pesquisas naquele momento. O que a gente vê hoje não é exatamente isso. Na minha opinião, há um erro estratégico da candidatura de Álvaro, quando fica mirando o tempo todo em Cadu, em Fátima e no PT. Primeiro, Fátima não é candidata. Segundo, essa polarização entre o PL e PT, você não precisa fazer nada que ela acontece. Deitado numa rede, ela já existe. A polarização, ela não precisa você fazer nenhum movimento. Ela só vai crescer mais na eleição. Ou seja, quem é o adversário de Álvaro Dias? É Alisson. O adversário de Álvaro é quem está na frente. Supostamente liderando todas as pesquisas. Então, Alisson é o favorito, Alisson é o líder das pesquisas, ele precisa ser o adversário de Cadu e de Álvaro. E Álvaro não está vendo ele como adversário hoje. Na eleição de 2002, com os dois Fernando Freire e Fernando Bezerra, disputando contra um azarão, que seria a candidatura de Vilma Maria de Faria, que começou bem pequenininha, né? O que é que aconteceu naquele momento? Ninguém queria bater em Vilma. Vilma vai ser a nossa aliada no segundo turno. Todo mundo querendo, aliada de luxo. Vilma, ex-prefeita da capital, e Vilma veio batendo nos dois. Vilma falava da metasa de Fernando Bezerra e falava do governo de Fernando Freire. Ou seja, ela bateu nos dois, os dois ficaram sem bater nela, ela passou para o segundo turno com Fernando e ganhou a eleição. E então, olha que Alisson é um pré-candidato fácil de bater em razão da investigação da Operação Mederi. Da Operação Mederi e da própria gestão na cidade de Mossoró. Ele tem um telhado absolutamente frágil do ponto de vista de gestor, né? Então, na realidade, se a Álvaro, que já profetizou aí, que vai para o segundo turno com Cadu, e Cadu também já disse isso, que concorda com essa avaliação de Álvaro, muito mais fruto da questão da polarização nacional, se eles pensam nisso, o adversário de hoje é Alisson Bezerra. Se Alisson não passar amanhã, ele vai votar em alguém, ele vai viajar como Fernando Bezerra fez, ele vai ficar quieto, ele vai subir num palanque, mas é amanhã. O hoje, todos são adversários entre si, lembrando que o adversário maior é quem está na frente, e é Alisson Bezerra. Por isso que eu digo, a estratégia de Álvaro tem sido equivocada na minha humilde opinião. Vocês acham que já é poupando para uma possível aliança no segundo turno? Por quê? Mas veja só, o que é que acontece? Essa poupança de apoio... Ela não existe, porque a eleição... Vocês lembram do... São duas eleições, São duas eleições. Você lembra do debate... Você pode bater, mas não machucar muito. Pronto, eu vou lembrar aqui do último... Bata, mas não dê na cara. Do último debate do primeiro turno. Você viu que Simone Tebet bateu em Lula? Ela bateu em Lula, foi pra cima e questionou algumas coisas do governo dele. Tá. Segundo turno ela tava com ele. Por quê? Porque no segundo você vai escolher... Você vai escolher... Não, calma. A questão é de... Você chamar de corrupto no primeiro turno, não, mas no segundo. Mas aí é diferente. Eu tô falando agora que... ele é inocente. Mas eu tô falando que... Nem todos os candidatos que disputaram a eleição no primeiro turno, no segundo declararam apoio. Por quê? Porque quem vai, na verdade, o eleitor vai escolher a força
força do candidato ela diminui bastante. Quem foi que Carlos Eduardo apoiou no segundo turno em Natal? Ninguém. Fez diferença? Nenhuma. Então, essa situação, por quê? Porque é uma nova eleição. Quando Paulinho passou para o segundo turno com Natália, o PT se animou, porque viu, não acreditava muito, se animou, começou a mexer, a mobilizar a militância. O grupo de Álvaro e Paulinho também, e Rogério, fez aquela movimentação toda e ganhou a eleição. Ou seja, são duas eleições. Quem estiver esperando o aliado para o segundo turno pode ser engolido por ele no primeiro. Assim como existe o time para o início desse processo, que na minha concepção já está muito antecipado, existe o time também para aumentar o tom da campanha. Não acredito que esse seja o momento. No momento, a gente tem visto essa articulação política, alianças no interior. Espero que a gente veja propostas também. Não percam, não, pelo amor de Deus, do radar o Rio Grande do Norte. Não seja só um projeto partidário de poder, mas sim de apresentar soluções. O Estado precisa de inovação, precisa dessa apresentação e do compromisso dos buraco, candidatos, do compromisso dos candidatos. Se depois não vai, porque o governo passado, porque a gestão passada, se não pode resolver, nem seja candidato. Verdade. Aí os três principais que estão colocados, a gente já sabe que está com problema, a gente já sabe que tem crise, o diagnóstico já sabe. Todo mundo já sabe, o que a gente quer é a solução. E se vocês estão colocando o nome de vocês, é porque estão dizendo que são capazes de resolver. Então já assumam para tomar decisões e para fazer o que precisa ser feito. Perfeito, Jorge. Eu acho que aí, nesse período da campanha, né, da campanha mesmo, os candidatos vão visitar aí os veículos de comunicação, vão ser entrevistados. Eu acho que é importantíssimo se falar dos principais problemas porque o diagnóstico do problema, da doença, todo mundo já sabe. Quer saber o remédio, quer saber a cura, né? Não adianta você ficar remoendo, porque isso e aquilo outro. E a gente hoje tem uma eleição em que o governador, no caso a governadora, ela não é candidata. Naturalmente que o seu governo vai ser comparado, vai ser questionado por todos, mas ela não é candidata. Então é bom saber que alvo vai ser. O alvo, na realidade, é Cadu, que é o candidato. Mas o governo de Fátima, que é defendido por ele, vai ser posto em evidência. Agora, os três candidatos têm telhados de vidro para ser espedaçados pelos seus adversários. Eu gostaria que o alvo fosse o Rio Grande do Norte. A gente já teve campanha em que o alvo foi degladiar um com o outro e aí escolhia o menos pior, né? Assim, o eleitor nem votava escolhendo o que ele acreditava, pela rejeição. É verdade, mas quando eu falo disso aí, eu não falo nem no telhado pessoal, eu falo administrativo. Você vai olhar para Cadu e vai dizer, como é que vai ser quando você for governador em relação ao pagamento dos consignados? Eu vou falar, porque não fez. Você vai checar. Alisson Bezerra, como é que vai ser em relação à questão fiscal no município? Não, dá tudo organizado. Tá não, quando você era prefeito, deixou uma dívida aí de 300, 400, 600 milhões. Álvaro Dias, como é que vai ser na educação? Vai ser assim, mas por que você não fez na sua gestão? Então, os candidatos têm que estar preparados para cada assunto que eles venham a puxar, de olho no adversário, eles olhem também que pode ter um efeito bumerangue. Eles sabem disso. É preciso todas as gestões. Cadu não é governador, é Fátima, mas ele vai representar o governo com os seus erros e acertos. Então ele tem que estar preparado para responder pelo governo de Fátima. E os outros, cada um, pelas suas gestões, com os números que vão ser apresentados.